Bom dia, tudo bem? Tá bom. Então, o que o professor Zé Miguel me passou foi que ele falou sobre regra da cadeia, procede, né? Terminou a regra da cadeia com vocês? Ok. Bate isso? Sim? Ok. Tá, não se preocupem que eu vou... acho que vou fazer uma aulazinha de exercício. Tá. Ah, mas se vocês estão tão interessados nesse clima, né? Vocês podem vir hoje para tarde, serem solidários com o pessoal da tarde, né? Vir torcer por eles, né? Vocês vão ver aí a fila de gente querendo receber prova, né? Então hoje, ó, a gente vai falar no teorema da função implícita, que tem muito a ver com a regra da cadeia. Que, se eu não me engano, o professor Zé Miguel disse que já deu uma motivação para vocês. Ele não me falou qual foi a motivação, mas eu vou apostar que foi essa aqui. Então, ó, dada uma equação, x² mais y² igual a 1, né? Vocês conhecem muito bem essa equação. Ela representa uma curva famosíssima, né? Que é uma circunferência de centro na origem e raio unitário, né? Se você fizer uma manipulação nessa equação, você pode chegar às seguintes expressões. Então, por exemplo, y² é igual a 1 menos x², y é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x². Tá? Aí a gente diz que a equação x² mais y² igual a 1 define implicitamente as funções y igual a φ de x igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x². Tá? Ou, de outra forma, se eu pego x² mais y² igual a 1, eu posso isolar o x, tá? E fazer a mesma coisa. X é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos y². Eu sei que essa expressão você não está muito acostumado. Você foi treinado e foi criado sempre para colocar o y em função de x. Mas você pode fazer o inverso, colocar o x em função de y. Então você vai escrever a mesma coisa. A equação x² mais y² igual a 1 define implicitamente aí eu vou chamar de as funções que se de y, que é igual a x, que é igual a mais ou menos raiz de 1 menos y². Então, qual é a temática da aula de hoje? Qual é o objetivo? Dada uma equação, verificar se uma equação define implicitamente uma função, né? Porque, por exemplo, todos nós sabemos qual é o traço dessa equação, ou seja, uma circunferência. Mas nós sabemos que uma circunferência não é uma função, tá? Então, a pergunta é, dada uma equação, será que ela define implicitamente, ou seja, implicitamente tem alguma função que é solução dessa equação?
Então esse é o objetivo da aula de hoje. Dada uma equação, verificar se existe alguma função que é dada implicitamente por essa equação. Tá? Aí você vai dizer assim, isso não é sempre verdade? Não. Nós vamos tentar encontrar condições, né, para poder verificar que, dado uma equação, quando essa equação ela define implicitamente funções. Né? Um exemplo clássico de equações que não definem funções, né? Por exemplo, x quadrado mais y ao quadrado mais seno x igual a 3, por exemplo. Tá? Essa aí não define implicitamente nenhuma função. Ou seja, dado essa equação, não tem nenhuma curva, não tem nenhuma função por trás que é solução desse problema. Por quê? Porque observem, nós já provamos em sala que isso aqui é limitado por 1. Correto? Como isso aqui é limitado por 1, isso aqui também é limitado por 1, então a soma de duas coisas que são limitadas por 1 nunca pode dar 3. Tá? Então essa equação ela não tem solução. Tá? Ou seja, não tem nenhuma curva que vai ser solução no caso dessa equação. Tá? Então essa daqui, ó, não tem solução. Tá claro isso? Duas coisas limitadas, a soma não pode, limitadas por 1, a soma não pode dar 3. Tá? Outra que viria dessa aí facilmente, que você vai concordar, é se eu pegasse x quadrado mais y ao quadrado e colocasse igual ao número negativo, por exemplo. Menos 2. Também essa daqui não vai ter solução, né? Por quê? Porque automaticamente eu tenho um número positivo, soma de dois números positivos é positivo, então você nunca vai ter que a soma de dois números positivos dê um número negativo, né? Então também não tem solução. Certo? Dúvidas? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Dada uma equação, verificar se essa equação tem alguma solução, ou seja, se tem alguma... Quando eu falo alguma solução, se alguma função, né, parametriza, né, essa equação. Ou seja, se ela está bem definida. Porque, por exemplo, observem que não é só encontrar... Por exemplo, muitos de vocês fariam aqui, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Se você substituir, por exemplo, x igual a 0, y igual a 1, x igual a 0, y igual a 1 é solução do problema. Ok, mas eu estou pedindo algo muito maior do que isso. Eu não estou pedindo para você verificar se tem algum ponto que é solução do problema. Eu estou perguntando se existe alguma função que é solução do problema. Então é muito mais complexo. Entendem a diferença? Eu não estou perguntando se tem algum ponto que é solução. Tá? Ponto aqui tem uma infinidade de pontos que são solução. Né? Se eu substituir x igual a 0, y igual a 1, x igual a 1, y igual a 0, x igual a meio, né, aqui e raiz de 3 sobre 2 aqui, também é solução. Mas o que eu quero saber não é se existe algum ponto que é a solução do problema. Eu estou perguntando se existe alguma função que é a solução do problema. Tá? Então é bem mais complexo. Aí essa função, a gente chama essa função de uma parametrização. Ou seja, ela parametriza esta equação. Mas vamos olhar isso com calma, porque vale a pena você entender um pouco melhor. A gente analisar com um pouco mais de calma para você ver a essência do problema. Então, a equação era x quadrado mais y quadrado igual a 1. Aí nós tínhamos encontrado funções, né, que eram soluções desse problema da forma φ de x igual a mais ou menos raiz de 1 menos x quadrado. Tá?
Ok? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Se você observar, φ de x igual a mais raiz quadrada de 1 menos x quadrado, é a parte, eu vou colocar aqui, seria a minha semisfera superior. Tá? E, vou colocar aqui φ de x, φ de 1x, raiz de 1 menos x quadrado. E a parte de baixo, a semisfera inferior, eu vou colocar em branco, seria φ2 de x igual a menos raiz de 1 menos x quadrado. Tá? Então, observe, o que eu falo que, dado essa equação, a gente pergunta se existe alguma parametrização dessa equação. O que é uma parametrização? É uma função, nesse caso, né? É uma função que recobre, ou seja, que cobre a circunferência inteira. Então, quer dizer que, para eu poder gerar esta circunferência, eu necessito de duas funções. Tá? De duas funções. Essa parte aqui é a parte superior, a semisfera superior, e aqui a semisfera inferior. Então a gente diz que essas duas funções parametrizam a circunferência. Aí você vai dizer assim, mas não existem parametrizações que conseguem parametrizar de uma vez a circunferência inteira? Por exemplo, eu estava acostumado, toda vez que eu quisesse escrever uma parametrização da circunferência, eu pegava, por exemplo, a função vetorial, φ de t, igual a cosseno t, seno t, por exemplo. E aí eu pedia que o t variasse de 0 até 2π. É uma parametrização? É, ela gera a circunferência. Ok? Mas eu estou falando de funções reais aqui. Essa função é uma função vetorial. Tá? Mas é uma parametrização também da circunferência. Ou seja, o traço dessa função gera a minha circunferência. Tá? É uma parametrização. Então, qual é a ideia aqui? A minha ideia é, dada uma equação, verificar se essa equação define implicitamente alguma função. O que é definir implicitamente alguma função? É se alguma função é solução dessa equação. Essas soluções, né, que são dadas implicitamente por essa equação, nós chamamos de uma parametrização. Então, neste caso, para esta circunferência, eu preciso de duas funções para poder parametrizar a minha circunferência. Tá? Isso aqui é... Se vocês um dia forem estudar, né? Estou inspirado hoje no Zé Miguel, né? Se vocês forem estudar um pouco mais de geometria diferencial, né? É o primeiro exemplo lá que a gente fala quando a gente vai falar em variedades diferenciáveis, né? Que é você encontrar um recobrimento, um atlas, né? Que é a quantidade de funções que consegue recobrir, no caso, uma superfície. A gente chama isso de um atlas, né? Aí começa uma brincadeira bem interessante. Mas essa não é a única parametrização que eu obtive na aula de hoje, né? A outra parametrização seria eu colocar o x em função de y. Então, se eu colocasse o x em função de y, eu encontrei que φ de y igual a mais ou menos a raiz de 1 menos y ao quadrado. Dessa solução também dessa equação aqui. Tá? Só que agora, o que acontece? O que acontece? A minha parametrização já não é superior e inferior, e sim elas passam a ser laterais, né? Se eu pego a parte positiva, ó, ele vai me dar em amarelo essa semicircunferência aqui. E a parte em branco, a outra parte aqui,
Então aqui eu vou chamar de que se 1 de y igual a raiz de 1 menos y ao quadrado, e que se 2 de y igual a menos raiz de 1 menos y ao quadrado. Então, uma outra parametrização da minha circunferência. Tá? Aí você fala assim, tudo bem, dado uma equação, a minha pergunta hoje é se existe alguma parametrização, ou seja, se existe alguma função que é dada implicitamente por essa equação. Já mostrei para vocês que nem sempre é verdade, né? Vai ter várias equações que não definem implicitamente nenhum ponto e muito menos nenhuma função, tá? Agora, será que dado uma equação, eu sempre vou poder escrever explicitamente quem é a função que é dada implicitamente por essa equação? Não. Este é o grande problema. Este exemplo aqui ele é muito infantil, é muito zigoto, é muito embrião. Por isso que a gente sempre pega ele como primeiro. Porque esse eu consigo escrever explicitamente quem é a função, né? A função, até vou usar um analogismo de vocabulário aqui. Olha só como é interessante. Essa equação define implicitamente essa função. E essa função eu consegui obter ela de forma explícita. Tá? Então, dada essa equação, eu estou querendo saber se existe alguma função que define implicitamente essa equação. Encontrei a função que define implicitamente essa equação. Só que eu encontrei ela de forma explícita. Ou seja, eu consigo escrever quem é. Estão entendendo a diferença? Dada uma equação, por trás dela tem uma função. Foi dada de forma implícita. Ou seja, dada a equação, eu posso pensar naquela função. Só que neste exemplo, essa função que foi dada de forma implícita por essa equação, eu consegui escrever ela de forma explícita. Ou seja, escrever, no caso, ela explicitamente. Dizer quem é. Só que o grande problema do teorema da função implícita é que às vezes você vai conseguir dizer que tem uma solução ao problema, mas que você não consegue escrever lá de forma explícita. Exemplo, são as equações transcendentes. Exemplo 3. Isso aí é um exemplo de uma equação transcendente, né? Uma equação transcendente, nesse caso, toda vez que você tem uma equação que você tem funções trigonométricas envolvidas, também é um exemplo de equações transcendentes. Essa aqui nós vamos verificar, nem precisa ser quadrado aqui, tá? Essa aqui nós vamos verificar que ela tem solução, tá? Só que o grande problema é que eu não consigo escrevê-la e pelo aquele método que eu fiz, né, dizer quem é a solução explícita. Por quê? Porque eu não consigo isolar somente o x ou somente o y, devido a este arco aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer quem é o x, ó, passar todo mundo para o outro lado, é igual a menos y ao cubo, menos 1, só que se eu passo o seno para o outro lado, vai ficar menos seno de x mais y. E essa função ela não está totalmente em função de y. Por quê? Porque eu não consigo tirar esse x daqui, né? Eu não consigo tirar esse x. Aí você vai dizer, mas você não poderia escrever como uma função inversa, dizer que x mais y é um arco cujo seno é esse cara? Beleza, mas mesmo assim eu não consigo isolar o x, porque esse x aqui é um parâmetro e esse x aqui é um ângulo, é um arco, né? Aí você vai dizer assim, mas por que você não pode fazer isso? Porque isso aqui está interno a esta função, tá? A mesma coisa com o y, ó. Se eu quisesse isolar o y, eu passaria o x para o outro lado, então y ao cubo ficaria menos 1
menos x, aí a mesma coisa, ó, menos seno de x mais y. Só que eu não consigo escrever y totalmente dependente apenas de x. Por quê? Porque tem um y aqui no arco. E eu não tenho como retirar esse y desse arco. Eu espero que também você concorde, porque eu não posso tirar, né? Você não pode nem pensar, eu acho que você não está nem pensando, né? Tipo, eu vou passar para lá, né? Assim, forçar a barra, né? Eu espero, né? Mas Jerônimo, eu não poderia aplicar aqui o seno do arco, a soma de senos? Poderia, mas mesmo assim vai aparecer duas expressões que vão depender de x e y do mesmo jeito. E você não vai conseguir isolar novamente. Certo? Então aqui é um exemplo que nós vamos ver futuramente, né? Que é uma equação que define implicitamente uma função, mas só que a gente não consegue escrever essa função de forma explícita. Ou seja, a gente vai saber que tem solução, mas a gente não consegue dizer quem é a solução. A gente consegue dizer quem é a derivada da solução, mas não a solução explícita, né? Por isso a beleza do teorema da função implícita. Por isso o nome, né? Porque às vezes você sabe que tem solução, mas você não sabe descrever explicitamente quem é a solução. Você sabe como é o comportamento dela, localmente, né? Alguma dúvida? Até aí? Não? Perfeito. Então vamos voltar para cá, para o nosso exemplo tradicionalzinho. Então a minha equação, x² mais y² igual a 1. Aí nós tínhamos encontrado uma solução, φ de x igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x². Beleza. Pois não? Bom dia. Bom dia. Eu sou Gabriel Carvalho, de Engenharia Civil. E na aula do Zé Miguel de segunda, quando ele desenhou a circunferência completa, ele não definiu o ponto quando quando y é igual a 0 e x é igual a 1 e menos 1. Ficou bola aberta. Você está falando assim, por causa desses pontinhos aqui. Você está falando isso aqui? Exatamente, porque se eu colocar tanto nessa função quanto nessa, esses pontinhos aqui, não deixar eles fechados, isso aí não vai gerar uma função, porque se eu deixo os dois pontinhos fechados, automaticamente quando eu for passar aqui, isso aqui vai deixar de ser uma função. É por isso que ele deixa sempre aberto. O teorema da função implícita, ele garante, no caso, a solução para intervalos abertos e nunca intervalos fechados. Mas é uma questão só, no caso, para você cobrir ele totalmente. Então, esses pontos, a gente diz que essa parametrização é uma parametrização a menos de 2 pontos. Por quê? Porque você deixa eles abertos justamente por causa do teorema, no caso, para garantir unicidade. Então, se eu quisesse cobrir toda a função, eu teria duas funções implícitas mais 2 pontos. Exatamente, nesse caso. Nesse caso. Beleza. Tá bom. Mais alguma dúvida? Não? Tá. Então, voltando para cá. Essa aqui foi uma maneira que nós encontramos a solução, né? Não sei se vocês ainda se recordam. Como nós chegamos naquela solução, nós isolamos o y, né? y² igual a 1 menos x². E daqui a gente retirou a raiz. Y é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos x². Beleza. Isso seria uma solução. Uma maneira de fazer. Agora vamos apresentar uma outra solução. Então, segunda solução. Então, vamos supor que eu queira escrever uma função de forma implícita, né? Da forma y, onde y depende de x. Tá? Aí eu vou pegar a minha equação, x² mais y² igual a 1.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar, né, essa equação de ambos os lados. Não esquecendo que eu estou supondo que y depende de x. Tá? Então, quando eu for derivar esta equação de ambos os lados, eu tenho que escolher em que variável eu vou derivar, já que essa equação tem duas variáveis, x e y. Tá? Então, eu vou derivar na variável independente, que neste caso é o x, porque ela não depende de ninguém. Se eu derivar em relação a y depende de x. Então, é uma variável dependente. Tá? Então, eu vou derivar tudo em relação a x. Então, quando eu derivar em relação a x, ó, vou colocar aqui o símbolo. Derivada de x² em relação a x, 2x. Mais, tá? Agora, derivada de y² em relação a x, onde y depende de x. Então, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, ó, porque esse y² é como se fosse, não, ele é um y de x, tá? Então, ele depende de x. Então, eu aplico a regra da cadeia, que vocês viram na aula passada também. Então, vai ficar 2y, y'. Tá? Tudo bem? Estou aplicando a regra da cadeia. Derivada da função, 2k, 2y, derivada da função interna, y', que eu não sei quem é, né? Então, y', por enquanto. Igual, derivada de uma constante, 0. Tudo bem? Notação de Leibniz para y', né? Nós sabemos que é dy dx, tá ok? Estou derivando y em relação à variável x. Então, eu vou passar esse 2x para o outro lado. Então, vai ficar 2y, y' igual a menos 2x. Simplifico aqui, ó, 2 com 2. Então, daqui eu tiro que y' é igual a menos x sobre y. Tá? Pela notação de Leibniz, se você não quiser escrever assim, né, você pode também escrever quem que é y', é dy dx é igual a menos x sobre y. Observe uma coisa, não sei se vocês perceberam. Nessa segunda solução, eu não encontrei a função explícita. Eu encontrei a função explícita, a derivada dela. Ou seja, a derivada da y', né? Perdão, a derivada da y, eu encontrei como sendo menos x sobre y. Você observa que por essa segunda solução, eu não passei pela função, ela explícita, igual como eu cheguei aqui. Então você poderia me questionar, será que essa solução é a mesma dessa? Vamos verificar? É só eu derivar essa função. Se a derivada dessa função der essa aqui, então é a mesma solução, só que aquele método eu passo pela função explícita, encontro primeiramente a função explícita e depois eu derivo ela. Essa aqui não, se eu souber que tem solução desse problema, eu não passo pela função explícita e já encontro a sua derivada. Então vamos calcular a derivada dessa função. Y' de x vai ficar, eu vou aqui abandonar, vou deixar aqui o mais ou menos, mas depois você vai entender o que vai acontecer aqui, né? Aqui eu tenho 1 menos x ao quadrado elevado a meio, né? Então, quando eu derivar, esse meio cai. Vai ficar meio menos 1, então vai ficar 1 menos x² elevado a menos meio. Regra da cadeia, de novo, ó, derivada da parte interna, derivada de 1 dá 0, derivada de x² dá menos 2x. Então fica φ' de x igual, ó, mais com menos dá menos, menos com menos vai dar mais. Olha a notação que eu vou usar agora. Ao invés de escrever mais menos, eu vou escrever menos
mais. Entenderam por quê? Porque a primeira que eu estava derivando vai ficar negativa em comparado com a segunda. Tá? Só isso. Esse 2 cancela com 2. Aí aqui fica x dividido 1 menos x² elevado a menos meio. Esse menos aqui faz com que eu leve isso aqui para o denominador. Então fica a raiz quadrada de 1 menos x². Tudo bem? Dúvidas até aí? Não? Ok. Aí você vai dizer assim, Jerônimo, isso aqui é a derivada da minha função, né? Filhinha, que seria a minha y' aqui nesse caso. Deu menos mais x dividido por raiz quadrada de 1 menos x². Aqui a minha y' deu menos x sobre y. São iguais? São. É só você lembrar quem é y. Então aqui eu encontrei y', que é dy dx, igual a menos x sobre y. É só você olhar, quem é y? Y está aqui, ó. Mais ou menos raiz de 1 menos x². Menos x dividido y, mais ou menos raiz de 1 menos x². Então, daqui eu tiro que y', que é igual a dy dx, é igual menos com mais, menos com menos, mais, x dividido pela raiz de 1 menos x². Que é exatamente essa que eu encontrei aqui. Certo? Então, qual a diferença entre os dois métodos? Nesse método, eu encontro primeiro a função que foi dada implicitamente de forma explícita, pego essa função explícita e derivo ela. No segundo método, não. Eu pego a equação e já encontro a derivada da função que foi dada de forma implícita. Aí você vai dizer assim, qual é o método mais geral? Claro que esse aqui seria o método mais fácil. Por quê? Porque aqui eu encontro a função e aplico as regras de derivação da função. Só que pelo exemplo que eu tinha mostrado no quadro 3, que eu já apaguei, para aquela equação transcendente, eu nem sempre vou conseguir escrever a solução de forma explícita. Então, apesar deste método ser mais simples de entender, ele não vai ser o que vai resolver todos os problemas. Né? O segundo método, sim. Quer dizer, o segundo método quer dizer, eu pego a equação e, no caso, verifico se eu consigo encontrar a derivada da minha função e outras condições, claro, que vão ser satisfeitas. Né? Mas eu nem sempre vou conseguir te dizer explicitamente quem é a função que é a solução do problema. Certo? Nenhuma dúvida até aí? Então, até agora, o que nós fizemos? É dado a equação x² mais y² igual a 1. Então, primeira coisa que nós vamos verificar, antes de eu... gostaríamos de verificar se existe alguma função que é solução da equação acima.
Então, para eu poder encontrar uma solução, né, através de uma função para uma equação, então nós sabemos, uma função ela está definida pode estar definida numa infinidade de pontos. Né? Então, se eu quero verificar se essa equação ela tem alguma função que é solução, o passo principal o primeiro passo, o passo básico, né, é você verificar se pelo menos um ponto satisfaz essa equação. Porque se pelo menos um ponto não satisfizer, automaticamente ela não pode nem ter uma função. Porque se para nenhum ponto ela vai estar bem definida, imagina para definir uma função, que vai estar definida em vários pontos, uma infinidade de pontos. Então, o primeiro passo sempre é você verificar se você encontra pelo menos um ponto que é a solução desse problema. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Dada essa equação aqui, x² mais y² igual a 1, eu vou passar tudo para um lado só, e aí eu vou defina f de xy, que é igual a x² mais y² menos 1. Isso aqui sempre é possível fazer, né? Porque basta passar todos os termos para o mesmo lado. Tá? Então eu defino uma função f grande, né, da forma f de xy, que ela depende de x e de y, e aí eu pego todos os termos e passo para um lado só. Aí ela fica igualada a 0. Ó. Tá? E aí eu vou verificar se tem algum ponto que satisfaz isso. Então, para existir uma função que seja solução da equação, precisamos verificar a identidade para um ponto. Porque se para um ponto não for verdade, automaticamente ela não vai ter solução. Então a pergunta é: existe um x0, y0, tal que f de x0, y0 é igual a 0? Isso é fácil de você verificar, né? Então, f de xy igual a x² mais y² menos 1. Então, aqui vai ter uma infinidade de pontos que vão satisfazer isso. Por exemplo, ó, f de 1, 0. Aqui você tem 1² mais 0² menos 1. Isso aqui é igual a 0. Correto? E não é só esse ponto, né? Tem vários pontos aí que satisfazem isso. Ok? Agora observe, uma outra coisa que nós vamos ter que exigir é, no momento em que eu calculei a derivada dessa curva que foi dada de forma implícita, né? Não sei se vocês lembram, ó, eu encontrei filhinha de x igual a menos x sobre y, né? Menos x sobre y. Ou menos x dividido pela raiz de 1 menos x². Né? Uma outra exigência que a gente vai ter que fazer é que esse denominador ele não seja 0. Para quê? Para que isso esteja bem definido. Porque senão essa função aqui ela não vai estar bem definida nesse ponto. Ó. Esse ponto que eu escolhi aqui, 1, 0, né? Então eu tenho que verificar se essa função está bem definida no 1, 0. Ou seja, que não anule o denominador.
Então aí, o fato de você escolher um ponto, na verdade, que em torno da sua vizinhança, você consiga garantir, na verdade, que existe uma parametrização, ou seja, que você consegue uma parametrização, né? Então, quer dizer, a gente vai ter mais um probleminha aqui, que o ponto que a gente escolher aqui, esse ponto não pode anular o denominador. Não pode anular o denominador dessa função. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver logo, logo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro exemplo que eu possa falar já antes de ir para o teorema mais geral. Não, já fez todos os exemplos. Então vamos ao enunciar, chegar no resultado mais geral. Então, dado uma equação, eu sempre posso escrever a minha equação da forma f de x, y igual a zero, né? Então eu pego uma equação, passo todos os termos para um lado só e defino uma função f grande igualada a zero, né? E aí a primeira coisa que eu tenho que verificar é se essa função, se essa equação, ela tem alguma solução pontual. Aí eu escolho um ponto e verifico se esse ponto satisfaz essa equação. Se isso ocorrer, né, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tentar verificar se essa equação define implicitamente alguma função. É esse o objetivo da aula de hoje. Então vamos supor, novamente, né, que o y é função de x. Tá? Que o y é função de x. Então eu vou escrever assim, olha como é que vai ficar a minha expressão aqui. Então, f de x, yx igual a zero. Aí eu tinha apresentado para vocês dois métodos. Um método em que eu tentava encontrar a função de forma explícita, que eu falei para vocês que nem sempre é possível, né? E o segundo método, né, que estava aqui no segundo quadro, em que eu derivo ambos os lados da minha equação. Que eu falei que era um método mais geral, que no caso resolveria o meu problema. Então vamos tentar fazer isso, né? Então vamos derivar de ambos os lados dessa equação. Aí novamente, vou derivar em relação a quê? A variável independente, que nesse caso é o x. Correto? Não esquecendo que agora esta função é uma função de duas variáveis. Então, quando eu for derivar, eu tenho que entender o conceito de derivada parcial. Ok? Então, vamos derivar essa função. Ó. Derivada dessa função, eu vou derivar a primeira variável dessa função. Então, vai ficar, ó, como ela é uma função de duas variáveis, então vai ficar del f, del x. Tá? Tudo bem até aí? Nesse ponto, x, φ de x, ou φ de x, não, perdão, y de x. Agora, ó, vou derivar em relação, aplicar a regra da cadeia, né? Então, estou derivando f em relação à primeira variável. Regra da cadeia, eu vou derivar essa função em relação a x. Então, ficaria, olha como vai mudar. Usei del por quê? A aula do professor Zé Miguel é de segunda-feira, tá? Usei del por quê? Porque a função é de duas variáveis. Agora, eu vou derivar essa função aqui. Em relação a quê? A x. Essa função depende de quantas variáveis? Uma. Dx em relação a x. Tá claro isso para todo mundo? Estou derivando essa variável em relação a x. Então, qual é a derivada dessa função? Dx em relação a dx. Dx. Por que d? Porque ela depende de uma variável só. Tá? Mas, agora eu vou derivar essa função em relação à segunda variável dela. Del f, del y. No ponto x,
yx. Agora que eu quero ver. Regra da cadeia. Vou derivar esta função em relação a x. Essa função tem quantas variáveis? Uma. Ela depende de x. Ah, mas tem um y, mas é uma função que só depende de uma variável. X eu estou derivando em relação a x. Então, olha como é que fica. dy dx. Tá? E derivada de zero é zero. Isso aqui dá 1. E agora eu vou encontrar quem é o dy dx. É o y'. Então eu vou encontrar quanto é que é o valor do y'. Então eu vou passar isso aqui para o outro lado, com sinal trocado. Então vai ficar y' é igual a menos, tá? Del f del x, num ponto x0, y de x0. Isso aqui, está multiplicando, vai passar dividindo, dividido por del f del y, num ponto x0, y de x0. Tudo bem até aí? Agora vamos tentar verificar. Ao invés de eu supor que y depende de x, vamos supor agora que x depende de y. E tentar fazer as mesmas contas. Então, f de xy igual a zero. E eu vou supor que x está em função de y. Então, como é que ficaria a minha equação? F de x de y, y. Vamos derivar em ambos os lados. E aplicar a regra da cadeia. Então, eu vou derivar em relação a que variável? A variável independente, né? A variável independente neste caso é o y, porque o x depende de y. Então vai ficar, del f del x, tá? Estou derivando a primeira variável. Regra da cadeia. Agora, essa função eu vou derivar em relação a y. Essa função tem uma variável só. Então, dx dy. Tudo bem? Tá? Mas, agora eu vou derivar a segunda variável. Del f del y. Tá? Depois eu coloco os pontinhos lá, igual como eu fiz no outro. Agora eu vou derivar essa função em relação a y. Então, dy dy. Derivada de zero, dá zero. Tá? Aí, novamente, isso aqui, dá 1. Isso aqui é o meu x'. Vou isolar quanto é que vale o meu x'. Então, meu x', que é o meu dx dy, vai ser igual. Isso aqui passa para o outro lado, menos del f del y, num ponto x de y0, y0, dividido. Isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo por del f del x, num ponto x de y0,
y0. Ah, Júlio, eu não gostei desse. Por quê? Porque esse método mais geral tem uma fórmula, né? Eu vou acabar esquecendo isso no dia da prova, né? E vou acabar errando. Não tem como você errar. Sabe por quê? Olha como é bem fácil. Eu não vou nem olhar para lá e nem olhar para lá. Vamos supor que eu queira colocar aqui, eu quero calcular quem é dy dx, que é o famoso y'. Sempre vai ter o sinal de menos, sempre, negativo. E o que aparece embaixo é o que você vai colocar em cima. E o que aparece em cima é o que você vai colocar embaixo. Então, se aqui tem dx, aqui vai aparecer del f, del x. Se aqui tem dy, aqui vai aparecer del f, del y. Pode olhar. Y' menos del f, del x, del f, del y. Menos del f, del x, del f, del y. O outro, x', que é o dx dy. De novo, ó, não estou olhando para lugar nenhum. Menos o que aparece embaixo, aparece em cima. E o que aparece em cima, aparece embaixo. Então, y, del f, del y. X, del f, del x. Sempre assim. Sempre sinal negativo, sempre você inverte as variáveis. O que aparece embaixo aparece em cima, o que aparece em cima aparece embaixo. De onde eu tirei isso? Por causa desse termo, né? Porque se ele está multiplicando, ele vai ter que passar dividindo, então vai haver a inversão. Né? Só isso. Então não tem como errar. Aí você vai dizer assim, então esse método que você acabou de escrever aqui, ele é o mais geral de todos, porque ele não serve só para aquela função, né, que você começou a aula de hoje, x² mais y² igual a 1, como serve para qualquer função. Exatamente. Quer ver uma coisa? Se a gente pegar aquela equação, primeiro exemplo da aula de hoje, né, e vamos tentar aplicar essas duas fórmulas. Então, qual era a equação? x² mais y² igual a 1. Era essa a equação. Qual é a vantagem deste método em detrimento dos demais? É que nesse método você calcula as derivadas parciais apenas. Né? Ó, del f, del x, del f, del y, direto. Então, se eu pego essa equação aqui, ó, e eu quero calcular suas derivadas parciais, ó, quem é del f e del x? Del f e del x, 2x. Quem é del f e del y? 2y. Tá? Derivada parcial. E aí eu vou jogar aqui nas minhas equações. Ó. Na minha equação aqui, quem é x', que é o dx dy, menos, tá? Menos, aí ó, o que aparece embaixo, del f, del y. O que aparece em cima, aparece embaixo, del f, del x. Então, menos. Quanto deu del f, del y? Del f, del y deu 2y. Quanto deu del f, del x? 2x. Cancelo 2 com 2, menos y sobre x, que foi o que a gente tinha encontrado. Certo? Mesma coisa. Quem é o x'? Perdão, quem é o y'? Y', que é o dy dx, menos del f, del x, del f, del y. Quanto deu del f, del x? Del f, del x deu 2x. Quanto deu del f, del y? 2y. Cancela 2 com 2, menos x sobre y, que era o que a gente tinha encontrado.
certo? Então, quer dizer, este método, a vantagem dele é que você só precisa saber calcular derivadas parciais. Se você sabe calcular a derivada parcial em relação a qualquer variável, você já encontra quem é a solução do problema diretamente, né? Então, o que nós precisamos para ter certeza que, dada uma equação, ela define implicitamente uma solução, né? Não sei se vocês repararam, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, que existisse um ponto, porque para existir uma função que seja solução, né, tem que ter pelo menos um ponto que seja solução. Então, sempre você vai ter que verificar que um ponto, pelo menos, é a solução da tua equação. Segundo, para eu poder calcular as minhas derivadas parciais, né, eu preciso que a função seja diferenciável em qualquer ponto, né? Então, nós mostramos aqui um teorema que garante quando a função é diferenciável sem você precisar verificar através do limite. Nós verificamos que toda função que é definida num aberto e ela é de classe C1, ela é diferenciável. Então, se ela é diferenciável, ela é contínua, ela é derivável, e aí automaticamente eu posso fazer quociente no caso de derivadas parciais, porque eu vou obter, no caso, funções que vão estar bem definidas. Aí a única preocupação vai ser que se o ponto que eu escolhi, porque observe, uma derivada parcial vai aparecer no denominador, tá? Então, aí entra o trabalho de vocês. Será que o ponto que você escolheu foi o mais adequado? Como é que você vai saber se o ponto que você escolheu vai ser o mais adequado? É que você vai ter que verificar se ele não vai anular o denominador. Porque se ele anular o denominador, automaticamente esse quociente de duas funções não vai estar bem definido. Então, a tua escolha do ponto para verificar se ele é solução ou não do problema vai ter que ser um ponto de forma que a derivada parcial dele, ou em relação à variável x, ou em relação à variável y, não seja zero. Aí isso vai garantir uma parametrização em torno desse ponto, correto? Então, mas vamos escrever isso na forma de teorema. Então, teorema da função implícita. Seja f de xy igual a zero, uma equação. Nós verificamos que é sempre possível fazer isso, né? Passar todos os termos para um lado só, né? Que satisfaz três condições. Primeiro, f é de classe C1 em um aberto. Dois, existe x0, y0, tal que f de x0, y0 é igual a zero. 3. Del f, del y num ponto x0, y0, ou seja, o mesmo ponto que eu escolhi aqui, é diferente de zero. Então, existe uma função y que depende de x
tal que f de x, y de x é igual a zero. Vou até chamar essa y de x para não ficar um monte de y, né? Φ. Onde φ é uma função que vai do intervalo I no intervalo J real. Tá? Isso porque eu pedi que a derivada parcial del f del y seja diferente de zero. Agora, se você trocar o 3 pelo 3', tá? E você pedir que del f del x num ponto x0, y0 seja diferente de zero, tá? Estou trocando a condição 3 pela essa condição 3'. Aí você vai provar a mesma coisa. Vai existir uma parametrização. Só que agora não vai ser y em função de x. Vai ser x em função de y. Então, existe uma função x que vai ser da forma que si de y tal que f de que si de y é igual a zero. Tá? Deixa eu pegar um exemplo. Eu tinha colocado um exemplo de uma função transcendente que era bem parecido com esse aqui, ó. Então, exemplo 4 da aula de hoje. Mostre que a equação dada define implicitamente y como função de x e expresse dy dx. Faltou só eu escrever, né? Quem é a equação? A equação dada é y mais y ao cubo mais seno de x mais y igual a zero. Então ele quer verificar que aquela equação
define, ou seja, por trás dela tem uma função implícita, ou seja, que por trás dela tem uma solução que é uma função. Só que ele pediu uma coisa bem clara, né? Ele quer que você prove que ela define implicitamente uma função y como função de x, tá? Então ele quer que você verifique essas três condições, ó. Então, se a del f e del y é diferente de zero, então existe uma função que depende de x. Ele não quer que você prove que x depende de y. Ele quer que você prove que y depende de x, tá? Então, ele quer essa versão aqui, não a 3 linha, tá? Ele quer a 3 mesmo. Então, vamos verificar. Então, primeiro passo, você definir quem é a tua função f grande. Então, como é que você faz? Você passa todos os membros para um lado só. Nesse caso, já estão. Então, de cara, quem é a tua f grande? Então, f grande de xy é igual a y mais y ao cubo mais seno de x mais y. Próximo passo, você discutir sobre a diferenciabilidade dessa função. Então, eu vou verificar que ela é uma função que está uma função de classe C1 e que ela está definida no aberto, tá? Então, observem. Essa função aqui, ela é uma função de duas variáveis, tá? Em que ela não tem nenhum ponto, no caso, onde ela não está bem definida. Então, eu posso dizer que o domínio dessa função é todo R2, tá? Depende de x e y. Então, como é todo R2, R2 é um aberto. Então, essa função está definida no aberto, correto? Agora, eu preciso verificar que ela é de classe C1. Para poder verificar que ela é de classe C1, eu tenho que calcular suas derivadas parciais. Quem é del f e del x? Ó, por enquanto, só a derivada parcial. Não estou aplicando o teorema da função implícita ainda. Então, qual é a derivada parcial dessa função em relação a x? Derivada de y dá zero. Derivada de y ao cubo dá zero. Derivada do seno de x mais y dá cosseno de x mais y. Regra da cadeia, eu derivo a parte de dentro. Derivada de x mais y em relação a x dá 1. Correto? Então, dá apenas cosseno de x mais y. A função cosseno é uma função contínua? Sim, né? Então, isso aqui é contínua. Tá? Aí você faz a mesma coisa. Quem é del f e del y? Del f e del y vai ser derivada de y dá 1, derivada de y ao cubo 3y ao quadrado, derivada do seno de x mais y dá cosseno de x mais y, regra da cadeia, derivada de x mais y em relação a y dá 1. 1 é uma função contínua, polinômio é uma função contínua, cosseno é uma função contínua. Soma de funções contínuas é contínua. Então, isso implica que f é C1 em um aberto. Tá? Então, a primeira condição satisfeita. Próximo passo, eu encontrar um ponto que seja a solução do problema. Tá? Ou seja, que faz com que f de x, y0 seja zero. Então, primeiro passo, segundo passo. Olha só. Um ponto aqui que satisfaz, né, por exemplo, se eu pegar y igual a zero, anula já isso aqui. Aí vai ficar seno de x mais zero. O seno ele é zero quando o arco é zero, quando o arco é π, né? Então, quer dizer, basta eu pegar y igual a zero e o x pode ser zero, pode ser π, pode ser 2π.
Vou tentar pegar o primeiro. Y igual a 0, x igual a 0 para ver se funciona. Então, ó, quanto é que é f de 0, 0? F de 0, 0 vai ficar 0 mais 0 ao cubo mais seno de 0 mais 0. Seno de 0 mais 0 é 0. Mais 0, isso aqui dá 0. Então, esse ponto já satisfaz. Ok? Mas observem que não era a única escolha que eu tinha, né? Só olhando aqui rapidamente, se eu fizer o y igual a 0, aí eu posso pegar 0, 0, 0, π, 0, 2π, entendeu? Eu tenho outras soluções. Quer dizer, se esse não funcionar, eu tenho outras coisas para tentar. Tá? Porque o que o teorema vai garantir? Se eu escolher o 0, 0, que em torno de uma vizinhança dele, eu tenho uma parametrização. Ou seja, eu tenho uma função que define implicitamente, que está definida implicitamente. Ou seja, que parametriza, que desenha bem, no caso, quem é aquela curva que está por trás. Mas se por acaso esse ponto não satisfizer as hipóteses, automaticamente não pode ter uma parametrização em torno desse ponto, mas eu posso encontrar uma parametrização em torno de outro. Correto? Tá? E a terceira condição, eu tenho que provar que para esse ponto que eu escolhi, que é o 0, 0, a derivada parcial del f del y tem que ser diferente de 0. Por que tem que ser diferente de 0? Porque ele pediu para você provar que existe uma parametrização de y em função de x. Vocês lembram por que essa terceira condição? Essa terceira condição vem daqui, ó, para vocês nunca esquecerem. Quem é o y'? Vai ser menos, perdão, y' é a mesma coisa que dy dx, que vai ser sempre menos, ó, o que aparece embaixo aparece em cima. E o que aparece em cima aparece embaixo. Então, é daqui, ó, que você pede que isso seja diferente de 0. Para quê? Para que o denominador não se anule. Então, por isso a terceira condição. Certo? Mas essa terceira condição, ó, só é del f e del y diferente de 0 se você quiser provar que existe uma parametrização de y em função de x. Se for x em função de y, aí quem você vai pedir que seja diferente de 0 vai ser o del f e del x. Tá? Então vamos verificar se para esse ponto você tem que essa derivada é diferente de 0. Então, quem é del f del y num ponto 0, 0? Eu já tinha calculado o del f del y. Está aqui, del f del y deu 1 mais 3y ao quadrado mais cosseno de x mais y. Só que agora eu vou substituir pelo ponto 0, 0. Então vai ficar 1 mais 3y ao quadrado, o y é 0, 0 ao quadrado, mais cosseno, x é 0, o y é 0. Então vai ficar 1 mais 3 vezes 0 dá 0, mais cosseno de 0 dá 1. Isso aqui dá 2, que é diferente de 0. Correto? Então, portanto, satisfaz as três condições do teorema da função implícita. Então, o que significa? Então, isso implica que existe uma parametrização da forma y que depende de x. Só que não acabou. Garantir a existência, né, da solução. Só que ele pede para você expresse quem é dy dx. Ele quer que você diga quem é a cara do dy dx, né? Então, quem é o dy dx? Menos o que aparece embaixo vai aparecer em cima.
del f e del x. O que aparece em cima, aparece embaixo. Del f e del y. Então, menos. Quem é del f e del x? Eu calculei aqui, ó, cosseno de x mais y. Dividido. Quem é del f e del y? Eu calculei aqui, ó, 1 mais 3y ao quadrado, cosseno de x mais y. Correto? Então, isso prova que existe uma solução, ou seja, existe uma parametrização em torno do ponto 0, 0. Ou seja, existe alguma função que parametriza aquela equação. Que equação? Essa equação transcendente, y mais y ao cubo mais seno de x mais y. Novamente, esse método, ele prova que existe uma solução. Mas observem que em nenhum momento da verificação eu consegui te dizer quem é a função. Ou seja, qual é a cara dela? Eu consigo dizer quem é a cara da derivada. Derivada é essa função. Né? Mas eu não consegui te dizer, no caso, quem é a função. Aí você fala assim, então basta eu integrar aquela função lá para poder encontrar a sua primitiva. Olha para a função lá e vê se você sabe quem é a primitiva. Né? Para você ver como o problema é complexo. Ele garante uma solução, você sabe que tem a solução, mas você não consegue dizer quem é a cara da solução. Você só consegue te dizer o comportamento. O comportamento de quem? Da derivada. Não da função. O comportamento da derivada. Para você ver o quão é complexo isso. Só para você ter uma ideia, quando você vai fazer mestrado em matemática, né? No maior instituto de pesquisa que existe no Brasil, que chama INPA, você vê isso de novo. Para você ver o quão importante é isso, o teorema da função implícita. Só que, claro, você não só aprende a usar o teorema da função implícita, quanto você também aprende a demonstrá-lo. A demonstração dele é muito bonita, por sinal. Né? Mas vamos ver um outro, acho que dá para fazer mais um exemplo. Exemplo 5. Mostre que a equação x à quarta 2xy mais y à quinta igual a 11 define implicitamente uma função. Observe que nesse exemplo ele não amarrou, né? Ele não disse se é y em função de x ou se é x em função de y. Então a verificação é sua, né? Tá, então o primeiro passo, você passar todo mundo para um lado só, né? Então, f de xy igual a x à quarta mais 2xy mais y à quinta menos 11. Tá. Primeiro, isso aqui é um polinômio. Então, claramente, esse polinômio é de classe C1. Por quê? Né? Eu vou fazer, claro, mas primeiro ela está definida em todo o R2. Tá? Então, é um aberto. E por que ela é de classe C1? Porque se você calcular as derivadas parciais, ó, quem é del f e del x? Derivada parcial de f em relação a x dá 4x ao cubo mais 2y só. E del f e del y 0, 2x, 5y à quarta,
0. Tá? E ela então é uma função de classe C1, porque isso aqui é contínuo, é um polinômio. Essa aqui também é contínua, porque é um polinômio. E aí, como essa função aqui, essas daqui são contínuas, então isso implica que a f é de classe C1 e ela está definida em um aberto. E f é C1 em um aberto. Tá? Então, a primeira condição do teorema da função implícita satisfeita. Função de classe C1 no aberto. Agora eu tenho que escolher um ponto que seja a solução do problema. Aqui tem uma infinidade, né, uma função de grau aí elevado, né? Então o que eu sugiro a você, né? Chuta um valor para uma variável e aí você vai recair numa equação com uma variável só e você aplica a fórmula de Bhaskara ou o método que você achar mais conveniente, né? Então, por exemplo, eu vou chutar um valor para y. Como aqui tem um sinal de menos, eu vou jogar um valor negativo para poder passar para o outro lado e ficar bonitinho, positivo, né? Então, por exemplo, sei lá, y igual a menos 1. Vamos ver quanto é que daria. F de x menos 1. Vai ficar x à quarta mais 2 vezes x vezes y menos 1 mais y à quinta menos 11. Tem que verificar que isso aqui vai dar 0. Então, f de x menos 1 vai ficar x à quarta menos 2x menos 1 menos 11. Então, vai ficar f de x menos 1, x à quarta menos 2x menos 12 igual a 0. Fácil, né? Já veio um de cara na minha cabeça. 2, né? Ó, 2 à quarta, 16. 16, 2 vezes 2, 4. 16 menos 4, 12. Menos 12, 0. Aí, por exemplo, se você fosse testar 3, 3 não daria, né? Ó, 3 à quarta daria 81. 81 menos 6, né? 75. 75 menos 12 não dá 0. Tá? Então, o candidato aqui, para essa, porque eu fixei y igual a menos 1, né? O candidato seria 2 menos 1. 2 menos 1 vai ficar 2 à quarta menos 2 vezes 2 menos 12. Isso aqui dá 0. Ok. Esse é um candidato. Por que candidato? Porque eu tenho que provar que uma das derivadas parciais dele não se anula nesse ponto. Se anular, você vai voltar para esse passo e escolher outro ponto. Aí como é que você volta? Escolhe outro valor para y. Escolhe outro valor para x. Encontra quem é o outro ponto. E aí você vai ficar a noite inteira até conseguir. Tá? Então, esse é um candidato. Então, próximo passo é eu verificar se uma daquelas duas derivadas parciais que eu calculei, se pelo menos uma delas é diferente de 0 naquele ponto lá. Se as duas forem, melhor ainda, né? Que vai ter parametrização pelas duas variáveis. Então, terceiro passo, eu tenho que calcular, verificar se del f, del x num ponto 2 menos 1, se é diferente de 0. Então, vamos verificar. Quem é del f e del x? 4x ao cubo mais 2y. Então, 4, x ao cubo, 2 ao cubo, mais 2 vezes y. 2 ao cubo, 8. 4 vezes 8, 32. Menos 2. Isso aqui dá 30, diferente de 0. Ó. Pronto.
Isso já me garante que existe uma parametrização, mas essa aqui me garante a parametrização de quem? De y em função de x, tá? Opa, é isso? Não, é o inverso, perdão. Porque se é del f e del x, ó, é só aquela brincadeirinha do inverso, né? Então, ó, tem que aparecer menos del f e del x, del f e del y. Ó. É esse que tem que ser diferente de zero. Então, ó, x vai aparecer em cima, y vai aparecer embaixo. Então, isso aqui é o dx dy. Tá? Então, isso garante uma parametrização da forma x em função de y. Ok? Pelo que eu estou vendo, vai ter parametrização do outro lado também. Né? Então, quem é del f e del y? 2 menos 1. Vai ficar 2 vezes x. O x é 2. Mais 5 vezes menos 1 à quarta. Aqui dá 4. Menos 1 à quarta dá 1. 1 vezes 5. Então, isso aqui dá 9. Que também é diferente de zero. Tá? Então, isso garante que existe uma parametrização da forma y em função de x. Y' dy dx menos del f del x, del f del y. Esse tem que ser diferente de zero, esse tem que ser diferente de zero. Não preciso fazer mais nada. Ele só pediu para você verificar que ela define implicitamente. Como eu verifiquei as 3 condições, defini implicitamente. Ele não pediu para você calcular a derivada, então morre o problema aí. Se ele pedisse para calcular a derivada, você escolheria uma das parametrizações, né, já que existem as duas, e diria, no caso, quem é a função. Mas ele não pediu, tá? Mas não acabou, tá? Apesar de ter acabado o meu tempo. Mas eu quero terminar a aula fazendo uma perguntinha para vocês. Que é para você, quando você for estudar, lembrar da diferença. Aí vai terminar a aula bem aqui, nesse exemplo 6. Se eu colocasse numa prova isso aqui para você, exemplo 6. Três coisinhas. 1, 2, 3. Quanto é a derivada de y ao cubo? Quanto é a derivada parcial de y ao cubo? E quanto é a derivada parcial em relação a y de y ao cubo? Ok? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Vamos tentar interpretar o que está dizendo aqui, em cada uma das situações. Ó, teorema da função implícita, se você usa a forma mais geral, o que vai aparecer na tua vida são as derivadas parciais, só. Nada mais, nada menos. Isso aqui só aparece se você pegar a equação e derivar. Aí aparece uma diferencial simples, né? Mas pelo método mais geral, só aparece derivada parcial, tá? Agora é só se você derivar uma equação aí que aparece diferencial, né, da forma mais simples. Então vamos lá, para a gente finalizar a aula. Quando eu falo d de uma função em relação a uma variável, eu estou dizendo o quê? Que esta função aqui, né, depende desta variável, porque se não dependesse, tá, eu usava um del, para dizer que seriam duas variáveis independentes. Então, essa variável depende de x, que é o que acontece aqui, ó. Aqui, quando eu estou usando del,
Eu estou dizendo que y e x são independentes, um não depende do outro. São duas variáveis que não têm dependência. Então, por exemplo, esse aqui, eu já posso de cara te dizer qual é a resposta. Qual é a resposta? 0. Por quê? Derivada parcial de y ao cubo em relação a x. Como elas são independentes, y ao cubo em relação a x é uma constante. Então é 0. Correto? Agora, quando eu escrevo d, não. Eu estou dizendo que esta função depende dessa variável. Tá? Então, por quê? Só tem uma variável. A variável é x. Como aqui também, ó. Aqui eu estou colocando derivada parcial de y ao cubo em relação a y. Então, essa eu também já sei quem é a resposta. Porque eu estou derivando y ao cubo em relação a y. Existem duas variáveis independentes. Mas aqui eu estou perguntando quanto é que é a derivada parcial de y ao cubo em relação a y. Essa aqui eu também já sei qual é a resposta direta. Qual é? 3y ao quadrado. Estou derivando y ao cubo em relação a y. Aqui tem uma pequena diferença só. Aqui eu estou perguntando qual é a derivada de y ao cubo em relação a x, sabendo-se que y depende exclusivamente de x. É quase isso. Com uma pequena diferença de você aplicar a regra da cadeia. Derivada de y ao cubo em relação a x. Derivada 3, porque y depende de x, y ao quadrado, regra da cadeia. Você vai derivar essa função em relação à variável x, y'. Correto? Mas não esqueçam que o que vai aparecer se você usar a fórmula mais geral é apenas as derivadas parciais. Isso aqui só aparece se você derivar uma equação. Tá bom? Obrigado, bom descanso.